Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje eu vim mostrar para vocês as minhas leituras do mês de março. Gente, antes de falar das leituras, eu gostaria de anunciar aqui, então, publicamente, que quem ganhou o sorteio de um ano do canal, aqueles 3 livros maravilhosos, foi a Anne Elise. Eu mandei o e-mail, ela respondeu no prazo certo. E eu já enviei os livros para ela, eu acho que devem estar chegando lá essa semana. Muito obrigada a todo mundo que participou. Eu pretendo fazer outros sorteios, mas no momento eu tô com um orçamento um pouco apertado, então quando eu tiver um dinheirinho sobrando, eu sorteio mais coisa para vocês, tá bom? Obrigada mesmo de coração por ter participado. Eu fiz o sorteio ao vivo no Snapchat, eu vou deixar aí embaixo junto com as outras redes sociais, o meu login, e parabéns para a Anne. Falando então sobre as leituras do mês de março, o primeiro livro que eu li no mês foi O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Essa versão sensacional da editora José Olímpio eu recebi de cortesia do Grupo Editorial Record. Vou mostrar melhor para vocês no Book Haul, quinta-feira. E como eu li no primeiro dia do mês de março, eu li online, porque esse livro, na verdade, é um conto, então ele é bem curtinho, dá para você ler em um dia. E eu li para o grande desafio do Culto Booktuber, para o desafio do Márcio, que era para ler um livro em domínio público. Então não teve problema nenhum você fazer o download desse conto, porque ele já está em domínio público, não é pirataria se você fizer isso. Mas a edição impressa com certeza está muito mais cuidadosa, a tradução está melhor, e tem a apresentação da Márcia Tiburi e um pós-fácil também contando sobre a vida da autora. Excelente! Esse é um conto muito, muito bom, eu recomendo. O segundo livro que eu li no mês de março foi O Asco, do Horácio Castellanos Moya, e é um livro que fala sobre El Salvador. Também bem curtinho e muito bom. Foi o que eu li para o desafio do André, do grande desafio do Culto Booktuber. Ele propôs que a gente lesse um livro de um autor latino-americano. E eu resolvi pegar um autor da América Central, que é são países que eu não tenho tanto contato literariamente falando. E eu gostei muito do estilo do autor e do que ele propõe com esse livro. Eu não vou falar muito sobre esses dois do culto, porque na outra semana já sai para vocês um vídeo resenha dos dois. Os dois são excelentes, os dois são curtos, então dá para você ler em pouco tempo. E eu recomendo os dois. Eu tô amando o grande desafio do Culto Booktuber, porque tá me trazendo uns livros assim que eu não esperava, realmente. O terceiro livro que eu terminei no mês de março foi o segundo volume dos Miseráveis. É maravilhoso como dizem? Sim. O que acontece nos Miseráveis é que o Victor Hugo ele intercala a história dos personagens com algumas opiniões próprias, assim. Ele faz uns discursos sobre o que é a liberdade, ele descreve o que foi a Batalha de Waterloo. Esses pontos que são do Victor Hugo mesmo, do autor, né, um discurso do autor, são muito lentos, muito arrastados, e são eles que travam a leitura. Mas quando você chega nas partes dos personagens, é assim impressionante, parece que você está assistindo um filme. O Victor Hugo teve uma capacidade imensa de construir bem os personagens e a história, tudo se entrelaça, e assim, eu achei muito, muito, muito bom ter lido isso esse ano, ter encarado. Recomendo, eu li em um mês e meio os 2 volumes, de tão ávida que eu tava para saber o que ia acontecer na história, e eu recomendo demais Os Miseráveis. Se você tem vontade de ler, leia. Depois eu recebi esse livro que tá muito bonitinho, chamado Queria Tanto, da Lívia Brasil. A Lívia foi uma amiga que eu conheci por acaso no WhatsApp de um grupo de booktubers, e ela tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar aí embaixo o link pro canal dela. E a Lívia é uma pessoa totalmente espivetada. Ela é muito engraçada e a escrita dela é exatamente assim. Esse livro tem como protagonista a Alice Maria, que tem 22 anos e mora no Rio de Janeiro. E ele é escrito em forma de diário. Então tem aquele negócio do dia que ela está escrevendo e ela relata um pouco de como foi o dia. Então assim, é um livro repleto de diálogos muito espirituosos, de tiradinhas engraçadas. A escrita é leve e direta, é bem sem enrolação mesmo. E essa edição tá muito bonitinha mesmo, é da Bem Virá. Inclusive, a Lívia foi um destaque do prêmio Bem Virá de Literatura 2010. E eles resolveram, ela não ganhou, mas eles resolveram publicar o livro de tão legal que eles acharam.
Eu não sei se vocês, quando eram menores, quando eram crianças ou adolescentes, leram um livro chamado Diário de um Adolescente Hipocondríaco. É um livro super divertido também. Eu achei muito parecido, inclusive a edição, eu achei muito parecido. Lívia, eu adorei ter lido o seu livro, eu quero ler os outros. É um livro bacana, é um livro bem humorado. Eu imaginei a Alice Maria com o jeito da Lívia. Se vocês virem vídeo, o jeito dela é totalmente, assim, engraçado, extrovertido, ela é muito espontânea. E apesar de a protagonista ter 22 anos, eu acho que esse livro se encaixa até para um público mais adolescente mesmo. Eu recomendo, assim, para garotas de 15 anos também. Muito legal. Obrigada, Lívia. Depois, pro Leia Mulheres deste mês aqui em Belo Horizonte e em todo o Brasil praticamente, foi centralizada a autora de que a gente ia tratar, foi a Ana Cristina César. E aí eu comprei esse livrão, que é a poética dela. Na verdade, são vários livros que ela publicou, eles compilaram nesse único livro. Então, é um livro de poesia, tem também umas cartas, mas é tudo escrito de forma poética. Tem o que eles chamam de prosa poética, que é uma coisa meio inusitada para algumas pessoas, mas eu vejo muita prosa poética no Guimarães Rosa, por exemplo. Enfim, outro assunto. E a gente discutiu, a discussão foi ótima, o debate foi muito bom, porém, eu não gostei do livro. Eu não gostei da escrita da Ana Cristina César, eu não me identifiquei, eu marquei alguns poemas, mas foi muito difícil terminar o livro. Eu me forcei a terminar o livro para participar da discussão, sabe? Talvez esse tenha sido meu erro, porque poesia não se lê da mesma maneira que prosa, né? Do que um romance, por exemplo. Mas eu sou leitora de prosa, e eu não tenho paciência para ler um poeminha e parar, depois ler outro e parar, ainda mais um livro desse tamanho, para uma discussão. Então eu acabei lendo tudo de uma vez. O pessoal que foi no debate falou muito bem, teve opiniões discordantes, então teve gente que não entendeu nada, como eu. Teve gente que ama a Ana Cristina, o estilo dela. E essas pessoas realmente defenderam com unhas e dentes e tentaram explicar pra gente, né, o que há de tão novo e tão tocante na Ana Cristina. Mas realmente eu não me identifiquei com o que ela escreve. Eu achei muito disperso, muito aleatório. Bom, não gostei. Desculpa, não gostei. Pra não dizer que eu não gostei de nada, no final tem vários prefácios e coisas que as pessoas escreveram para os livros da Ana Cristina que foram publicados primeiramente. E um deles, que é da Heloísa Buarque de Holanda, ela conta sobre um diálogo que ela teve com a Ana Cristina César e nos diz uma fala da Ana Cristina que eu achei maravilhosa. A Heloísa fala assim: puxo conversa com a autora. Ela, ao se referir ao livro, conta como numa parábola a história da passividade do óvulo. E aí as palavras da Ana Cristina, segundo a Heloísa. Sem dar a menor atenção à verdade fisiológica, disse que o óvulo, imóvel, fica à espera do exercício tumultuoso e valente de espermatozoides para ser fecundado. Ninguém fala da longa e perigosa viagem solitária percorrida pelo óvulo através de túneis obscuros. E aí eu fico pensando, gente, Ana Cristina, por que você não escreveu isso? Isso é incrível! Essa fala dela, assim, pra mim, nossa, é um soco no estômago. E aí, quando eu falei isso lá no debate do Leia Mulheres, uma das meninas falou, mas ela só escreve sobre isso. Mas pra mim, não, assim, o que eu li dos poemas dela, eu não enxergo essa fala que ela teve sobre o óvulo, que é incrível, é maravilhosa. Enfim, minha opinião, né? Depois eu li mais um livro de poesia, que foi Bagagem, da Adélia Prado. Esse eu ganhei do Pedro, do canal Não Apenas Histórias. Eu vou mostrar melhor pra vocês no Book Haul. A Adélia Prado veio para Belo Horizonte, parece que ela fez uma fala, né? Não sei se foi um debate. E eu queria ter ido, mas eu não consegui ir, infelizmente. Mas eu gostei das poesias dela, eu achei as poesias dela mais práticas, mais acessíveis, pelo menos pra mim. Me identifiquei melhor do que da Ana Cristina. Apesar de achar que a Adélia, lógico, ela é muito puxada pro cristianismo, né? Pro catolicismo, ela tem essa religião muito forte. Eu sou ateia, então isso eu não me identifiquei. Mas eu consigo perceber que quando ela fala em Deus, quando ela fala em religião, quando ela fala em fé, ela também está falando em beleza, em força, que são coisas que eu reconheço e em que eu acredito, né?
e que eu também admiro. Eu achei a poesia dela muito palpável, muito sensível e muito bonita. Obrigada, Pedro. Eu adorei ter lido Adélia Prado por sua causa. Depois eu li um que eu estava com muita vontade de ler. Foi uma leitura rápida e fluida, que é O Ano da Leitura Mágica, da Nina Sankovic, que tem um monte de gente lendo. A Tami, do Literatami, fez em fevereiro o mês da leitura mágica no canal dela, em que ela leu um livro por dia durante o mês de fevereiro. Eu vou deixar o link para o vídeo aí embaixo. Esse livro é um livro de não ficção, em que a Nina Sankovic conta um pouco das memórias dela durante um ano em que ela resolveu parar e ler um livro por dia. O que desencadeou essa necessidade nela, mais do que uma vontade, foi uma necessidade de ler, foi a morte da irmã dela. A irmã mais velha morreu de câncer e ela ficou muito sentida por isso, muito traumatizada. E ela não conseguia superar o luto, depois de 3 anos que já tinham se passado. Então ela resolveu que ia ler um livro por dia e que os livros deveriam ensiná-la a organizar um pouco os pensamentos, a como lidar com a morte da irmã. E é um livro muito bonito, é um livro que eu recomendo, eu dei 5 estrelas, eu achei ótimo. Fala sobre o poder das palavras, fala sobre a família, o poder do amor, da memória, das lembranças. Como pano de fundo, ela acaba citando um pouco a situação dos imigrantes nos Estados Unidos, algumas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, porque os pais dela são europeus e fugiram da Segunda Guerra. Então esse livro, na verdade, ele é ao mesmo tempo um registro de memória, uma inspiração pra gente, porque ela é muito encantada com os livros. Eu não sei se vai dar pra ver, eu fiz muitas marcações com post-its verdes. Todos esses post-its verdes são sobre reflexões que ela faz sobre os livros, sobre o poder dos livros. E a gente que ama ler, né, não tem como não adorar essas coisas que ela fala. Então, além de ser um registro e uma inspiração, também é uma reflexão, porque o que ela lê volta para ela de maneira a organizar melhor os pensamentos sobre a morte em geral e a morte da irmã especificamente. Então, é a leitura como uma forma de terapia. Eu achei um livro muito bom, recomendo. E no final do livro tem uma lista com todos os títulos que ela leu durante os 365 dias em que ela se propôs a fazer isso. E é interessante porque ela tem 4 filhos, se eu não me engano, marido. Ela só parou de trabalhar. O trabalho dela passou a ser ler e escrever sobre esses livros. Então ela não só tinha que ler um livro por dia, mas ela tinha que produzir uma resenha por dia, o que não é nada fácil. E ela acabou precisando se organizar em termos de tempo também para poder conseguir ler um livro por dia, e ela conseguiu. Muito bom, recomendado, O Ano da Leitura Mágica. Também em março eu li Como Conversar com um Fascista, da Márcia Tiburi, que é um livro também de não ficção, é como se fosse um livro de ensaios. Eu já gravei um vídeo, não sei se já foi ao ar, se foi eu vou deixar o link aí embaixo. E é um livro necessário nesses momentos pelos quais a gente passa agora no Brasil, de polarização política muito grande e intolerância em relação à opinião do outro, principalmente. Veja, quem tiver interesse, veja lá o vídeo que eu vou esmiuçar um pouco melhor. E o último livro que eu li no mês de março foi A Caixa Preta, do Amos Oz. Quem viu o meu vídeo de Melhores de 2015 e Oscar Literário sabe que o Judas, do Amos Oz, foi o melhor livro que eu li em 2015. Eu fiquei muito impressionada com a escrita e com a temática que o autor aborda. E eu resolvi pegar o Amos Oz porque, gente, no meio do mês de março aconteceu uma espécie de ressaca literária comigo. Eu estava lendo vários livros meio grandes e com uma linguagem mais difícil, então nenhum rendia, sabe? Então eu resolvi pegar O Ano da Leitura Mágica primeiro, deu certo, e depois eu resolvi pegar A Caixa Preta, que é um livro todo escrito em cartas, e agora eu vou usar um termo que eu aprendi no Booktube, que é um romance epistolar, e aí tem cartas de vários personagens uns para os outros. Os 2 principais são uma mulher e um homem que foram casados, cortaram relações, se separaram, e depois de alguns anos ela escreve para ele, pedindo dinheiro para o filho tem problemas de personalidade, assim, de violência, ele estoura muito fácil, e o cara responde e começa a troca de cartas, que é também uma espécie de terapia, né? Um revela para o outro coisas que eles não sabiam durante o casamento. Aí o atual marido da mulher
entra no meio também escrevendo as cartas, o filho da mulher escreve cartas também, o advogado do cara também escreve, e a gente vai montando um panorama muito facilmente, aliás. Foi isso que eu gostei muito da escrita do Amos Oz. Apesar de ser em carta, você monta todo o cenário, toda a ação na sua cabeça, como se fosse escrito em terceira pessoa, só que o cuidado que a gente tem que ter é que é sempre em primeira pessoa, é sempre alguém que está escrevendo aquela carta, né? Então é de se ficar sempre com um pezinho atrás do que eles estão falando, quem está falando a verdade, se é que alguém está falando a verdade, e assim por diante. É um livro muito forte, ele mexe com sentimentos como amor, desejo, raiva, questões familiares muito fortes, e se passa em Israel dos anos 70. Então também traz um pouco da situação política, é muito legal. Assim como Judas, a Caixa Preta acaba nos dando uma visão diferente dos judeus, no caso dos israelenses, mas dos judeus especificamente, porque a maioria dos livros que a gente encontra sobre judeu é sobre Segunda Guerra, então é o judeu como vítima, é como povo massacrado, né, durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e nesse caso não. Os judeus são protagonistas, assim, da sua própria vida, e eles têm ações também, não são nada passivos, e assim por diante. É um ponto de vista muito, muito, muito bom. E março foi o mês da mulher, e eu fiquei muito feliz, porque sem planejar, eu acabei lendo mais mulheres do que homens. Então, das 9 leituras que eu fiz, 3 foram de autores masculinos, e 6 foram de autoras. Então eu fiquei muito feliz com isso. Eu não planejei ler mais mulheres do que homens esse mês, e eu acabei lendo naturalmente. Eu acho que isso é um ótimo sinal de que a gente está tendo mais acesso e as mulheres estão sendo mais divulgadas, literariamente falando. Se você ainda não viu o vídeo especial de Dia da Mulher que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre a Lígia Fagundes Telles, que é uma das autoras que eu mais gosto, e um pouquinho como é que funciona o Prêmio Nobel, quem que elege e assim por diante. Acabei falando um pouquinho também sobre representatividade das mulheres na literatura. Vou deixar o link aí embaixo para quem tiver interesse. Deixa um joinha aí pra mim se você gostou do vídeo, que ajuda bastante o canal. E a gente se vê quinta-feira com o Book Haul do mês de março. Tchau!